E fala, devs, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa última aula do mini curso de PySide 2, criando um gerador de senhas, né? E temos ele aqui completinho já. O que nós colocamos aqui, da última aula para agora, foi mais um botão aqui que é com a função de copiar. Então você pode copiar a sua senha, você não precisa ter que ficar selecionando aqui o que você quer, né? Pode copiar, ele já salva na sua área de transferência, é só colar em outro lugar. E também a adição desses ícones aqui, como vocês podem ver, tanto no gerar quanto no copiar, nós colocamos imagens dentro dos botões. Então você pode colocar as imagens dentro dos botões ou em outro lugar também no seu aplicativo, colocar algum logo, uma marca d'água, você pode fazer. O processo é o mesmo, só muda o local onde você quer colocar, mas fora isso não tem nenhum problema. Então só para vocês verem aqui como que é. Então se a gente pedir aqui para gerar com 16 caracteres e minúsculas especiais, se eu clicar aqui em copiar, então ele colou essa senha aqui, veja aqui a mesma. E se eu colocar, por exemplo, números especiais e com um número de 25 caracteres, então agora eu posso copiar aqui. E se for ver, ele colou também tudo certinho. Então veremos isso na aula de hoje. Então sem mais delongas, bora para a aula. E lembrando também, pessoal, o código da aula de hoje está na descrição aqui do vídeo, então todas as partes de imagem que nós vamos utilizar também estão juntos. E também a playlist do mini curso do PySide 2, criando um gerador de senhas, na descrição do vídeo e também no card aqui em cima, só acessar e ver a playlist completa daí. Então, pessoal, estamos aqui no PyCharm, onde está o nosso projeto com PySide 2, né? O que nós vamos fazer, como todas as aulas nós já fizemos, né? É copiar e colar a aula antiga, né? Para que a gente possa acelerar o processo, não ter que reescrever, né? Então, Ctrl+C, Ctrl+V na pasta, aula 4 aqui. E o que nós vamos fazer aqui agora, para começar, é ajeitar aqui a pasta da interface. Então, nós temos aqui o ícone, que é o favicon, né, do nosso aplicativo. A nossa interface, então, um arquivo de interface, né? E a nossa fonte. Agora a gente tem que separar em imagens para ficar mais fácil a nossa vida, né? Para a gente não acabar ficando muita coisa numa pasta só e a gente acabar se perdendo nos documentos, né? Então vamos aqui criar na interface. Então, botão direito, New Directory, Imagens. Aí nós vamos colocar aqui também uma pasta da interface de fonte. Então nós podemos arrastar aqui agora para a fonte aqui. Pode colocar em OK e o ícone também aqui a gente pode colocar certinho. Então agora nós vamos aqui no nosso código. Aqui ele está tudo certinho. E agora nós temos que fazer aqui na nossa interface aqui. Ele nosso ícone, né, está na pasta interface. Agora está na interface, na pasta imagens, e aqui a nossa fonte está na pasta interface, na pasta fonte. Feito isso daqui, a gente pode executar aqui o nosso código e vejamos como ele está aqui. Ele está tudo certinho, então minúsculo. Se eu pedir aqui, ele vai gerar, não deu problema em nenhuma parte de caractere aqui, ou até do favicon ele podia dar um erro dizendo que não encontrou o documento. Então faça uma parte para passar para as pastas referentes ao que é cada documento, e daí ajeitar aqui no código, senão ele vai dar erro dizendo que não está encontrando a imagem nem a fonte porque você não passou direito o caminho. Então o que nós vamos fazer aqui agora, só voltar aqui então e executar aqui de volta o nosso aplicativo. Nós vamos criar agora aqui um botão para gerar, ele já existe, né? Mas nós vamos estilizar, colocar uma imagem dentro dele e do lado um botão para você copiar aquela senha. Então se fizer uma senha, por exemplo, aqui com 28 aqui números e especial, você tem que vir aqui, selecionar tudo isso daqui, copiar, Ctrl C e daí Ctrl V. Então vamos colocar um botão aqui para copiar. Quando você clicar nele, ele já copia para sua área de transferência e já fica tudo certinho. Então vamos fechar aqui e nós vamos agora para o nosso Qt Design. Então aqui já dentro do Qt Design, nós vamos aqui em Open, né? Nós vamos abrir agora nossos arquivos aqui, né? do .i. Então vai na pasta onde está o seu projeto, na aula 4 aqui, interface, e aqui interface.ui. Então veja, ele está aqui certinho. Opa! Certinho, então eu vou só ajeitar aqui a câmera para vocês, para não ficar tampando, ele fica melhor aqui. Deixa eu ajeitar só aqui. Aí, certinho. Então agora a gente pode voltar aqui. Nós vamos utilizar aqui em cima também para ver algumas coisas, caso precise, né? Não ficar tampando o meu rosto. Então nós vamos agora criar aqui um outro botão. Então para isso nós vamos aqui no Widget Box, né? Então Push Button, só button, e colocamos ele aqui. Fiz errado. Então a gente tira aqui o layout de tudo isso daqui.
Beleza. Nós colocamos o push button aqui do lado. Aí aqui nós vamos colocar como copiar. E aqui está com o botão gerar, então esse botão aqui é o botão copiar. Não se preocupe com o tipo da fonte aqui nem nada, mas nós vamos colocar aqui agora é aqui no cursor, letra P, que tem aqui pointing arrow, né? Não é pointing arrow, é pointing hand. Então daí só Ctrl S para salvar, né? Ctrl R para implementar, então ele fica como se fosse com o do dedo, né? Então o que nós podemos fazer aqui agora é colocar esse copiar, gerar e copiar aqui numa box, né, para que eles fiquem juntos. E daí tudo isso daqui nós colocamos num vertical daí, o que já vimos na aula passada, né? Então Ctrl S, Ctrl R aqui para a gente poder ver, tá tudo certinho. Não se preocupe com a fonte também, porque essa parte está dentro do nosso código em Python, né? O que nós vamos fazer agora aqui é criar os recursos, que são imagens que nós vamos colocar dentro do nosso aplicativo. Então ele está, digamos, cru aqui, sem imagem, né? Aquele favicon, ele não entra aqui. O que nós vamos colocar agora é uma imagem aqui no gerar e uma imagem aqui no copiar. Então eu vou fazer o download delas, colocar na pasta imagens daí, e daí a gente já volta certinho também com as imagens. Então pessoal, aqui com as imagens baixadas, está aqui na pasta imagens, então é esse botão copiar e esse botão gerar aqui. E também lembrando, vai estar tudo na descrição aqui, os documentos, né, dentro do diretório no GitHub, só baixar lá, tá tudo certinho. Então voltando aqui, o que nós vamos fazer agora é criar um arquivo para salvar o caminho desses recursos, né, que é pelo PySide aqui é chamado de recurso. Então aqui nesse canto inferior direito tem essa Resource Browser aqui, nós vamos clicar aqui nesse lápis aqui. Aqui nós vamos colocar em New Resource File, então nós vamos criar um arquivo para isso, né. Aqui, e aqui nós vamos criar uma pasta agora para salvar esse recurso, né, esse arquivo aqui. Então, recursos. Então, feito isso aqui, aqui daí dentro aqui, nós só vamos aqui com recursos e pode deixar como tá. Então, ele já criou esse arquivo. Então, aqui selecionamos o arquivo e aqui nós colocamos como add prefix. Então, aqui nós vamos colocar o que é. São ícones, são imagens, são logos. Então, você seleciona o que você quer, né? Para que fique certinho da maneira que você quer, né? Nesse caso aqui são ícones. Então aqui, daí dentro de ícones, então salva o jeito que você quiser esse prefixo. Nós vamos aqui em Add Files. Então agora nós vamos passar essas imagens, que são a nossa pasta interface, imagens, e o botão copiar e o botão gerar. Então, colocamos os dois aqui dentro. Vai colocar como skip também. Espera aí, acho que os dois juntos, ele não permite isso. Não. Imagens, botão copiar. Pode colocar como keep. Isso, pode colocar como keep daí. E como eu já acabei utilizando esse mesmo arquivo aqui, então isso aqui, mas não tem problema não. Se desse essa mensagem aparecer, eu coloco como keep, aí funciona tudo certinho. É só clicar aqui no OK. E daí aqui nós temos agora essas duas imagens aqui dentro do nosso arquivo resource. Então se a gente for aqui no nosso diretório aqui, vai estar recurso.qrc. É isso daqui que ele está lendo, o PySide, o Qt Designer também, né? Então é isso que nós vamos utilizar aqui, indicando o que é, onde está e onde será colocado também no nosso arquivo, no nosso aplicativo, né? Então podemos salvar aqui. E agora aqui no gerar, no botão gerar, nós vamos aqui para baixo, nesse menu lateral aqui, do meio. Ele vai ficar em verde aqui. E aqui bem nesse ícone aqui, nós podemos escolher agora, aqui qual que é o ícone. Então nós podemos escolher a partir do resource, que é o que nós criamos, ou a partir de um arquivo. A partir do arquivo ele acaba não ficando muito bom, é um pouco mais trabalhoso, pode dar muito erro. Então, choose resource. Então, choose resource. E aqui vai estar aqui ícones, né, que é o que a gente criou. Qual que é a pasta? E nós vamos colocar aqui esse botão gerar, ok? E a mesma coisa aqui para o copiar. Choose resource. E esse aqui de copiar. Aqui a gente pode aumentar o tamanho deles. E eu coloquei isso aqui por 40 por 40, que é aqui, ó, icon size. Então se eu passar 40, ele aumenta aqui, tanto um quanto o outro. E como a imagem é um quadrado, então eu tenho que passar o tamanho certinho das imagens aqui, né? Para que ela aumente proporcional. Feito isso aqui, a gente pode salvar esse arquivo aqui agora. Tá tudo certinho.
E podemos voltar aqui para o nosso código no PyCharm, né? Então aqui dentro, depois que nós criamos as pastas para colocar as imagens, tudo certinho, nós temos que fazer aqui agora ajeitar para colocar o nosso botão de copiar para que ele possa funcionar, né? Senão não adianta, a gente tem a opção de funcionar e de colar e não funciona, né? Então só para começar aqui o arquivo, então run app para vocês verem como que ele fica, né? Então veja aqui que tá o tamanho aqui do botão. Eu tenho que ajeitar isso aqui também, faz tempo que eu não vejo o código aqui, mas tá aqui tanto gerar. Então se eu escolher aqui especiais maiúsculo, ele vai gerar tudo certinho. Então independente do tamanho aqui também ele gera. Aí quando você clicar no botão copiar aqui, ele copia aqui certinho. Então veja que não apareceu os ícones, porque nós agora temos que indicar onde está esse arquivo com os ícones, né? Só que antes disso nós vamos ajeitar o botão copiar, tinha acabado de esquecer, né? Que é aqui depois do grupo de escolha de caracteres, deixar por último, pouco importa a ordem, né? Mas que nós vamos então ajeitar aqui a fonte do botão de copiar. Ele fica tudo certinho. Então font.set bold false, então eu não quero que seja negrito, a fonte está no botão. Self.i. Botão copiar .set font e aqui a nossa fonte. Então dei feito isso daqui, agora vai dar certo. Então quando for ver aqui, copiar, a gente clicar nele nada acontece, nós não passamos função, mas ele está aqui. Então pessoal, depois de ter feito aqui a parte da fonte do botão copiar, né, agora nós temos que indicar os nossos recursos, né, que são aquelas imagens que estão no botão gerar e copiar, para que sejam colocados também na nossa interface, né, fazer do jeito que a gente quer. Então a gente tem o nosso arquivo aqui, esse recurso.qrc, né, que ele indica onde estão essas imagens, para que quando o Python for conversar com o PySide, eles saibam qual imagem tem que buscar, onde tem que colocar também. Dá para usar esse arquivo QRC de modo bruto no código, só que é um pouco mais chatinho de vocês conseguirem utilizar para fazer a chamada. Eles têm que indicar onde que vai esses ícones, porque a gente só tem o arquivo, né? A gente não tem o caminho para qual botão que vai, para onde que vai, né? Então, para isso nós transformamos isso aqui em um arquivo Python. E para isso é bem simples, é um comando bem simples. Só que você só vai conseguir fazer esse comando se tiver instalado o PySide 2 aqui dentro do seu projeto, né? Então, para isso nós temos que chegar nessa pasta aqui, recursos, para que a gente possa conseguir trabalhar bem, né? Então, cd gerador senhas aula 4 interface e recursos. Então, feitos aqui, nós já podemos fazer o comando. Então, o comando é PySide 2-rcc. Agora nós informamos qual que é o arquivo que nós queremos transformar. Então, é o recursos.qrc -o e agora o nome do arquivo Python. Então, o que esse recurso.qrc será transformado em Python. Então, qual que é o nome dele? Eu costumo usar o mesmo nome do arquivo QRC para ficar mais fácil para poder trabalhar. Então, recursos.py. Feito isso daqui, se der uma mensagem de erro ele vai dizer, caso não, quando ele der aqui o cabeçalho de volta, pode fechar, que daí já vai estar certo aqui o arquivo recursos. Quando a gente abrir, ele gera essas imagens aqui, estão em bytes em hexadecimal, então eu acho que eu não sei, mas cada item aqui é referente a uma informação da imagem. Eu não sei se é o pixel da imagem, eu não sei como que funciona isso aqui. E o que ele diz aqui, ó, cuidado, todas as mudanças nesse arquivo poderão ser perdidas, então você só modifica se você souber o que você está fazendo, tá? Então, quanto mais recurso você tiver, maior é esse arquivo aqui. Então, só para vocês verem como que é tudo hexadecimal, mas indica tudo certinho, fica tudo certinho aqui. Então, você só vai mexer aqui se você souber o que você está fazendo, tá? Se não souber, deixa como tá, que daí você não tem risco de perder as coisas do arquivo. Você tem que refazer essa conversão. Então, para isso, nós vamos importar agora esse arquivo, né? Já que ele é um arquivo Python, a gente importa ele aqui dentro e a gente não precisa dizer agora onde que vai cada recurso. Com essa importação, ele já consegue fazer. Então, aqui nós vamos importar os recursos. Então, from interface.recursos import recursos. Então, ele vai estar importando esse daqui. Como eu falei, não precisa dizer onde vai cada um, porque até onde eu lembro importando aqui dentro do arquivo, ele já sabe o que fazer. Então, se nós formos aqui executar o arquivo,
veja que ele já está aqui, ó, com o ícone do gerar e do copiar. Então é só importar ali, não precisa fazer mais nada. Então se a gente clicar aqui em minúsculas e números e pedir aqui para gerar, ele gera, fica mais estético, deixa mais atrativo, tem um maior cuidado, esses pequenos detalhes, né? Então o que nós temos que fazer é clicar agora aqui quando ele copiar, ele copia o que está aqui dentro desse campo, para quem não tem que usar o mouse, essas coisas. Deixar bem fácil para quem for utilizar o aplicativo. Então por isso nós vamos criar uma função para fazer essa cópia aqui. Então vamos lá no final do arquivo. E aqui nós vamos criar aqui def copiar. Aqui não precisamos passar nada para essa função. E aqui é função responsável por copiar a senha gerada. Então aqui nós vamos obter a senha, né? A senha. Então aqui é o texto self.ui.linha senha.text. Então ele vai retornar o texto que a gente quer, né? Que é o que está na senha gerada. Vamos aqui gerar um copiador. Então já tem uma função própria do PySide para fazer essa parte de cópia. Então copiador que application.clipboard. Então já tá o Ctrl C já está embutido aqui nessa função. E nós temos que indicar o que nós queremos copiar. É uma coisa aleatória, é algum texto pré-pronto? No caso é a nossa senha, então temos que indicar o que será copiado. Então indicar qual texto será copiado. Então é copiador.setText. E aqui a gente pode passar, por exemplo, um Olá Mundo. Aí toda vez que eu for clicar nesse botão, ele copia essa mensagem para mim. No nosso caso, é o nosso texto aqui, que é a nossa senha, né? Então, vou até colocar aqui como senha, fica mais intuitivo daí. Senha. Então, feito isso daqui, a gente já pode executar aqui o nosso aplicativo. Então, eu vou gerar, por exemplo, uma senha com tudo aqui, com 27 caracteres, clico em gerar. E se eu clicar agora aqui em copiar, cliquei. Se eu vier aqui, colocar Ctrl V, veja que ele gerou a senha, ele copiou aqui a senha certinho. Se eu fizer agora só, por exemplo, de números e maiúsculas, gerar, eu copio aqui e... Opa! Vamos ver se vai agora aqui. Acho que estamos com algum erro. Voltamos depois dos comerciais. Espera aí, pessoal. Pessoal, acho que eu descobri o problema. O problema é a pecinha atrás do computador esqueceu de chamar o botão para fazer a conexão. Então ele está copiando, porque ele usa essa função aqui, só que ele não está dizendo o que tem que fazer, né? Então ele copia uma vez só e está pronto, né? Então ele tem que indicar que toda vez que for clicar no botão é chamar essa função, que dele vai copiar a nova senha. Então o problema era a pecinha atrás do computador. Mas a gente já resolve aqui. Então vamos aqui, copiar a senha ao clicar no botão. Então self.ui.botão copiar .clicked.connect self copiar. Então agora ele vai certinho. Então o problema era a pecinha atrás do computador. Então aqui maiúsculas, minúsculas e especiais, 16. Então cliquei em copiar aqui, ele gerou a senha. Agora vamos aqui de maiúsculas e números aqui com 12. Gerar, copiar. Ah, agora deu certo. Então o problema era a pecinha atrás do computador. Então terminamos por aqui esse nosso mini curso de PySide 2 com gerador de senhas. É um aplicativo bem simples, nada muito complicado, né?
Mas é uma coisa bacana para vocês poderem trabalhar, entender como que funciona, né? Essa parte de criação de interface gráfica, vincular os widgets, cada um ter seu comportamento, né? É uma coisa bem bacana de aprender. E claro, se vocês quiserem melhorar o projeto, colocar outras coisas, melhorar a cor, colocar outra cor de botão, outra fonte, fica a critério de vocês, né? Então use como base, né? Esse projeto aqui, o código, pode usar como base e alterar da maneira que você quiser. Então é isso, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem essa parte do código aqui. Não é nada muito complexo, foi mais a parte de design, a parte de deixar mais estilizado, né? Criar uma outra funcionalidade também, nada muito complicado. E também desculpem por a parte de esquecimento, que faz tempo que eu mexi nesse código. Então até refrescar a memória aqui, até lembrar o que eu tinha feito, demorou um pouquinho. Mas deu tudo certo no final. E como diz no começo da aula, o material da aula de hoje, na descrição aqui do vídeo. Não só da aula de hoje, como desse mini curso inteiro. Então podem baixar tudo, utilizem como vocês quiserem. E também a playlist desse mini curso, que chegou no fim, esse mini curso aqui de PySide 2 para gerador de senhas. Claro que no futuro terá mais, né? Também essa playlist estará aqui na descrição do vídeo. E no mais é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fique com Deus e fui!